Boa tarde, alunos. Continuando nosso assunto de arte, né, que é sobre a artes e a sustentabilidade, nós vamos continuar na página agora 20, que é por dentro da música. Vamos aqui. Certo? Por dentro da música. A música, ela tem o quê? A música, na realidade, ela pode ter essas fontes, sons, né, o som, silêncio e o ruído. Em meados do século XVIII, iniciou-se principalmente na Europa um crescente processo de industrialização, que ressaltou, entre outras coisas, na substituição das ferramentas por máquina e do trabalho manual por trabalho feito nas fábricas em larga escala. Certo? Esse processo se desenvolveu desde então, sendo as máquinas aperfeiçoadas de acordo com as tecnologias de cada época. Com base nessa fala, nos acontecimentos do século XVIII, né, foi que deu início a isso. Por dentro da música, som, silêncio e ruído. Alguns músicos começaram a prestar atenção, né, na maneira como as máquinas influenciavam os ambientes através dos sons que produziam. A percepção desse fenômeno abriu caminho para que compositores incorporassem em suas obras ruídos que, até então, não eram considerados como possibilidade de se tornar elementos musicais. Com o avanço da tecnologia, nesse caso, certo? Alguns compositores, alguns músicos passaram a adotar o ruído como sendo uma forma de som, né? Uma forma dentro da música, nesse caso. E nós entendemos o seguinte, que ruídos, né, ninguém gosta na realidade, aquele som perturbador, que não segue assim uma linha, né? Eles são geralmente indesejáveis, sabe? E desagradáveis. Isso para a pessoa que ouve. Mas nós temos o exemplo aí que mesmo vários instrumentos emitindo ruído diferente, som diferente no grupo, né, Vidas Secas, eles transformaram isso, né, transformaram em notas, né, em notas musicais. Então o ruído se tornou uma fonte de música, seguindo assim notas musicais. As novas reflexões, continuando aqui, as novas reflexões a respeito da música que surgiram na época também foram responsáveis por sugerir revoluções na maneira de entender o silêncio na música e também na vida das pessoas. Um dos principais compositores que viram essa importância do silêncio, né, na música é o John Cage, né? No caso aí nós temos aí que ele nasceu em 1922 e faleceu em 1992, viveu aproximadamente 70 anos. Vejamos, John, na realidade, ele era compositor, né? Também compôs músicas eruditas, fez um grande trabalho, um dos trabalhos mais emblemáticos dele, né, foi o conhecido como 2 minutos e 40, ou 2 minutos e 33 segundos, é o nome de uma obra dele, e que essa obra ela foi colocada em prática por David Toll, né, que também foi um compositor e pianista dos Estados Unidos, assim como o John era dos Estados Unidos, o David também era também dos Estados Unidos. E ele colocou em prática essa música, que é um silêncio. O nome da música é Silêncio mesmo. Certo?
O nome dessa música que ele compôs envolve o quê? O primeiro movimento deve durar 33 segundos. O segundo, ele vai dizendo aqui como seria essa obra dele, né? Que é uma peça de 4 minutos e 33 segundos. Esse pianista foi quem colocou essa obra em prática em 1952. Além disso, no nosso conteúdo nós temos ainda fonte sonora e instrumentos musicais. A fonte sonora, no conceito do nosso material didático, é a paisagem, o mundo, né? O mundo, o planeta, pode ser entendido como uma fonte sonora, né? Vejamos aqui, podemos dizer que as fontes sonoras são muitas e podem ser usadas para fazer música. Se pensarmos a paisagem sonora do mundo como uma grande composição musical, tudo o que existe no planeta pode se tornar uma fonte sonora, né? Então, essa imagem aí que eu coloquei, né? O céu limpo, tem uma cachoeira, tem esse rio aí. Então, ventando, aí vai ter um som, né? É uma fonte sonora, como diz o conceito. Além disso, além das fontes sonoras naturais, que o mundo pode ser uma fonte sonora natural, né? Ele como um todo, alguns músicos, a partir do século XX, passaram a adotar instrumentos, né? Instrumentos musicais, além dos que já tinham na época, eles passaram a usar outros instrumentos, né? No caso, como a nossa aula é sobre arte e sustentabilidade, nós temos exemplos aí de instrumento feito com material reciclado. No Brasil, o músico e compositor Walter, né, foi o pioneiro na pesquisa de novos instrumentos musicais, tendo influenciado muitos outros artistas contemporâneos, né? Contemporâneo, no caso, seus, que vivia lá na época, e outros artistas que surgiam mais tarde. Certo? O Walter era da Suíça e mudou para o Brasil em 1937. Que lá na época estava em conflito, né? Era inevitável o conflito da Suíça com a Europa naquela época. Estava havendo ali, vamos dizer, uma guerra, né? Quando ele chegou aqui no Brasil, ele trabalhou como músico em orquestras e rádio do sul e do sudeste do país. Então, e em 1957 ele participou do Seminário Livre da Música da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Então, um dos grandes nomes que se destacaram, né, foi o de Walter. Além disso, Walter, ele como professor influenciou várias outras pessoas, vários outros artistas brasileiros. Entre eles tem quem? Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé. Certo? Então, Walter foi um dos pioneiros na questão dos instrumentos musicais, novos instrumentos musicais que não havia na época. Ele vendo que tudo produzia som, né? Nesse caso, a adoção de outros materiais para a confecção de instrumentos musicais, ele viu que vários tipos de materiais podem ser usados como fonte sonora. Dessa forma, ele começou a desenvolver novos instrumentos musicais. Então, bons estudos, né? Qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudar no esclarecimento.